certo? E os mercados organizacionais são aqueles que representam as empresas, as organizações. E ele pode ser de 3 tipos. Mas antes de falar nisso, quando nós falamos de mercado organizacional, eu antes não entrava muito nisso que eu vou entrar agora. Só que nós começamos a ver o seguinte, que vocês vão precisar conhecer o mercado consumidor com profundidade, porque o seu cliente trabalha vendendo para o mercado consumidor, a maioria dos clientes. Só que alguns clientes não atuam no mercado consumidor, certo? O produtor, por exemplo, uma grande empresa e uma empresa, ela não vende direto para o consumidor. Você fala assim, que produtor que vende direto para o consumidor? Ah, uma pequena fábrica de doce pode ter os vendedores daqueles que vão de porta em porta vendendo os doces. Pode ter uma banca no mercado vendendo doce, uma pequena produção de doce e vende lá no mercado. Só que à medida que ela começar a crescer, ela vai ter maior volume e ela vai precisar criar uma cadeia de distribuição, né? Um grupo vai vender para alguns atacados de doces, esses atacados saem com seus caminhõezinhos ali, visitando os diversos pontos de venda e oferecendo os produtos dele. Dentre os produtos que ele oferece, estaria o seu doce. Então, esse seu cliente atingiu um estágio em que ele não vende mais diretamente para o consumidor. Ele vende para a cadeia de intermediários físicos que levam os produtos até o mercado. A partir daí, esse seu cliente não trabalha mais diretamente com o consumidor, ele trabalha com o mercado revendedor. E o mais importante é que vocês não vão vender o seu serviço diretamente para o consumidor. Você vai vender para alguém o seu serviço. Alguém que vai usar a sua criação, seu design, para construir alguma outra coisa. Produto, comunicação, sei lá. Então, o cliente de vocês vai ser uma organização. E aí, quando a gente fala de uma empresa vendendo para outra empresa, a gente sai do negócio com consumidor, ou business to consumer, que é negócio para o consumidor, empresa para o consumidor, e passamos para o que é chamado de business to business. Do negócio para outro negócio, de uma empresa vendendo para outra empresa. E aí, esses próximos slides aqui, 3, 4, 5, não me lembro, eu falo um pouquinho da diferença que tem entre esses mercados. Então, por exemplo, quando eu falo no mercado consumidor, nós temos os 4 P's de McCarthy, que nós já vimos na visão geral do marketing, que é o produto que eu tenho que desenvolver, é o preço, a distribuição, que é o ponto ou praça, isso que a distribuição é P, é ponto ou praça, e a propaganda, que é o composto promocional. Aqui as cores, o amarelo, o laranja, mais claro, é o maior que a propaganda. Por quê? Como eu atuo no mercado consumidor, o mercado consumidor é muito influenciado pela propaganda. O produto nem sempre é o item mais importante do mercado consumidor, porque nós já vimos que as pessoas acabam comprando marca, comprando status e tal, e o produto em si são padrões, não tem muita diferença de um produto para o outro. Ah, mas tem sim, a marca tal é muito melhor do que a marca tal. É subjetivo isso.
O que é muito melhor? Esse muito melhor no mercado consumidor muitas vezes está associado à percepção de valor que não está voltado para o aspecto funcional, o aspecto tangível do produto, mas sim para aspectos subjetivos, emocionais. Okay? Então, a propaganda é onde eu mais gasto. Distribuição no mercado consumidor também, porque normalmente eu produzo em grande quantidade e tem vários estágios de distribuição até chegar no ponto de venda, no varejo, que o consumidor vai ter acesso. Né? Você pega aí uma LG da vida. Ela vende os televisores dela para grandes distribuidores, um por região praticamente, né? Se abusar, nenhum por região. São aqueles que compram o volume de produção quase total da fábrica. E aí, os atacadistas compram desses distribuidores e esse atacadista vende para outros atacadistas que vendem para os varejistas e aí nós vamos lá e compramos. Ah, mas a LG não vende direto, por exemplo, para a Magazine Luiza? Vende. Não vende direto para o, sei lá, Casa Bahia? Vende. Mas essas empresas são consideradas grandes distribuidoras, porque ela compra, manda para o depósito central dela e depois distribui para as lojas. Às vezes nem distribui para as lojas. A loja vende em cima de mostruário e eles entregam direto no depósito central para o comprador. Eu tenho que investir em produto, porque eu sempre tenho que mexer na imagem, na marca, nas melhorias do produto, mas em relação à propaganda, produto eu gasto menos. E preço, eu tenho que financiar meu cliente, então os sistemas de financiamento também fazem com que eu gaste uma parte da minha verba de marketing em preço. O exemplo aqui, M-Officer, eles têm uma força de vendas com muitas moças bonitas. Por quê? Porque as pessoas que vão comprar querem comprar de pessoas que sejam um exemplo daquela característica. Certo? Eu dei aula para uma moça que trabalhava para a Marina Calçados. Né? E ela era muito para frente, estava sempre com um sapato diferente e tal. Por quê? Até quando eu fiz um levantamento, que eu sempre faço, numa aula específica, quando eu dou essa aula, eu perguntei quantos pares de sapato cada um comprava na sala. E normalmente os homens compram poucos, 1, 2 pares. E as mulheres compram 10, 12 por ano, isso é por ano. Né? E essa moça falou que comprava 20, 30 pares. Daí foi quando, por sair da curva, eu perguntei, ela falou, não, que eu trabalho na Marina de Calçados, então tem desconto, e eu gosto de representar para os meus clientes os produtos que eu vendo. Então, a força de vendas normalmente pesa no lado aí da distribuição, da propaganda. Aqui, para eu saber onde é que estão os consumidores, né? Então, se eu souber, por exemplo, aqui, a utilização do helicóptero para localizar onde determinados tipos de carro estacionam. Tem alguém com o microfone aberto, dá para fechar, por favor? Alô? Beleza. Se você for em cima do shopping, por exemplo, você vê os carros que tem lá. Tira uma foto, sei lá. Aí você vai em cima do outro shopping. Então até tem 2. Tira as fotos. Aí você vai na região do mercado ali, tira as fotos. Aí você vai no Pão de Açúcar, da Independência e tira a foto.
vai no Shibata, tira a foto. Existe um estudo que é possível, pelos carros que estão estacionados, idade, modelo, preço, definir o perfil dos consumidores. Então, muito provavelmente, o estacionamento do Pão de Açúcar da Independência vai ter carros mais novos e mais caros do que no Shibata, porque o perfil do público do Pão de Açúcar é um público mais abastado. E por isso o Pão de Açúcar aproveita e é mais caro também os produtos dele. Certo? E nem sempre, porque os produtos são diferentes. Tem muitos produtos que são da mesma marca e você vê no Pão de Açúcar por um preço, no Shibata mais barato. Porque ele está vendendo, está colocando o preço de acordo com o público que ele quer atender. Só que quando eu vou para o mercado organizacional, do business to business, produtos industriais, produtos que eu vendo, serviços para outras empresas, aquele mix dos 4Ps, ele aumenta. Primeiro, que o produto, quando eu falo produto ou serviço, quando eu falo do mercado business to business, ele é muito mais forte. Eu preciso cuidar muito mais do produto do que eu cuido no mercado consumidor. Produto, normalmente, porque o mercado produtor, governamental e vendedor, ou organizacionais, eles têm muita relação do custo-benefício. O produto que você está vendendo, o serviço que você está vendendo, qual é o benefício que ele vai ter. Então, você tem que investir muito mais em produto. Serviços aos clientes. Por exemplo, a venda do mercado consumidor é feita por leigo. Você não precisa conhecer detalhes da produção de uma roupa, por exemplo, de um celular, a não ser o que é funcional, você não precisa saber detalhes. No mercado de negócios, você tem que saber detalhes do que você está vendendo. Você passa a ser um vendedor técnico. A venda pessoal é muito forte. E junto com isso, que se destaca muito são os serviços aos clientes. Então, eu vou estar lá acompanhando, quando é business to business, por exemplo, tem vendedor que fica residente dentro da empresa do cliente. O que é residente? Ele trabalha lá, acompanhando o processo do cliente, coletando dados, mandando para a empresa dele, para melhorar o desempenho dos materiais que ele vende. Então, ele é um técnico. Atendimento de problema que o cliente tem, serviço ao cliente, vai gente lá na empresa para acompanhar. Vocês, por exemplo, quando venderem para um cliente e ele tiver algum problema, você vai se deslocar até lá porque você tem que resolver, você não tem muitos clientes. Diferente do mercado consumidor, você tem milhares de clientes, pessoas que querem os seus produtos. No mercado do business to business, você conta os dedos, muitas vezes, quantos clientes você tem. Então, você tem que ter um relacionamento muito forte. O cliente representa muito no seu faturamento. Aí apareceu, então, venda pessoal apareceu, serviço ao cliente apareceu, negociação. Eu tenho que ter habilidade para negociar com o cliente. Tem que fazer promoções técnicas. Outros. Você fala, pô, cadê a distribuição aí? No business to business, não tem praticamente distribuição. A venda é meio que direta de uma empresa para outra. Não tem intermediário. Promoção técnica, o que é isso? Ao invés de fazer propaganda, você pode até fazer propaganda em revistas especializadas, hoje na internet você pode até fazer, mas onde é que o business to business se conhece?
em feiras, por exemplo. Então, tem feiras, e para que serve uma feira? Para que os produtores montem stand e os clientes que são comuns a vários produtores vão na feira. Então, naquele momento, 2, 3 dias, 4 dias de feira, é o momento de você receber o seu cliente, por isso que tem lá o stand da feira, depois tem uma área reservada, com bebidas, petiscos, o diretor da empresa está lá, às vezes o dono da empresa, o presidente da empresa, para receber os clientes e agradecer por comprar, escutar reclamações, beber junto, bater papo, criar um vínculo, certo? Então, isso são promoções técnicas. Então, muda o marketing mix, que no caso do produto de consumo, são os 4 P's. Nos produtos industriais ou serviços, de empresa para empresa, eu passo a ter vários outros itens aí que compõem onde eu tenho que gastar dinheiro. Por quê? O composto é onde você gasta dinheiro. O consumidor, você gasta bastante dinheiro em propaganda, menos em preço, distribuição e produto. No mercado industrial, você gasta muito com serviço, muito com produto. Venda pessoal custa, porque você tem que comprar vendedores técnicos, que custa caro. Negociação, você tem que ter gente preparada para negociar. E essas promoções técnicas que eu tenho que fazer. Então, aqui, ó, os clientes, os consumidores, cansados de serem ludibriados, têm se transformado em clientes. Então, estou transformando o consumidor em cliente. Os clientes são motivados por aspectos racionais e econômicos, diferente do consumidor, que era muito mais irracional, subjetivo. O cliente ele é mais racional. Quanto mais a gente evolui nesses conhecimentos, a gente tende a agir até nas nossas compras pessoais como empresa, tentando evitar ao máximo a influência do subjetivo, do irracional e operar mais dentro dos conceitos racionais e econômicos. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais vacinado contra os apelos mercadológicos que nos levam a comprar produtos pela marca, pela propaganda e assim por diante. Então, ó, o industrial marketing, que é o nome dado nos Estados Unidos, mas que você pode conhecer como marketing business to business, marketing industrial, marketing de negócios, marketing entre empresas, marketing entre organizações. Em resumo, todos esses nomes dizem respeito à empresa que vende para outras empresas, nos diversos ramos. Cada um de nós é uma microempresa e, ao assinar um documento, estamos fazendo propaganda de nosso produto, nosso nome, que é a nossa propaganda. Ao desenvolvermos os conceitos de marketing industrial ou marketing de empresas, estaremos aprendendo a valorizar nossa própria marca. No marketing industrial, o composto de marketing é personalizado por segmento, por cliente, etc. Já no marketing de consumo, o composto de marketing é mais estável, os 4 P's. Dentro disso, a gente observa que as empresas não têm um conhecimento claro em relação ao marketing industrial. Porque a geração empresarial do Brasil foi criada para enxergar a empresa como soberana. Então, você fazia propaganda, mas a relação entre empresas era de poder. Então, uma Volkswagen tinha o poder sobre os distribuidores dela. A CSN tinha poder sobre os distribuidores dela. Mas quando era entre Volks e CSN, a Volks tinha a hora que ganhava da CSN. Já a CSN tem força em relação a Peugeot, que é menor.
É uma relação de força e não de parceria. E o marketing industrial, que surgiu também nos Estados Unidos, né, o marketing business to business, ele está dentro da geração já do marketing 3.0, que é o marketing de relacionamento. Porque nós temos o marketing 1.0, que nem era marketing, era vendas, certo? Antes da década de 40, 50, as empresas fabricavam e tinha um vendedor para promover a venda. Esse é o marketing 1.0. A partir da década de 40, 50, surge o marketing efetivamente. Esse é o chamado marketing 2.0, que é ir pesquisar o mercado, entender o mercado, desenvolver produtos que atendam às necessidades, tal, que é a visão geral do marketing que nós demos na primeira aula. A partir do momento que a concorrência começa a praticar o marketing de forma mais agressiva, as empresas precisaram se diferenciar. E a diferenciação se dá na maturidade, que nós vamos ver no ciclo de vida, se dá pelo relacionamento com o cliente. Então, o marketing 3.0 é quando eu deixo de pensar só em atender as necessidades do cliente, mas eu passo a ter relacionamento com o cliente. Isso é a partir da década de 70, 80, quando principalmente o Japão invade o Ocidente com produtos mais baratos e de melhor qualidade. Aí as empresas precisaram ter mais do que qualidade e preço para definir o produto que as pessoas iam comprar e ter o relacionamento para melhorar a fidelização dos clientes. E a partir dos anos 90, mais para o final dos anos 90, surge então a internet de forma muito agressiva com os portais de vendas, com as redes sociais e tal, e a gente entra então nos anos, final dos anos 90, no marketing 4.0, que é o que a gente ouve falar bastante hoje. Marketing 4.0, 4.0 é o marketing de relacionamento, utilizando as redes sociais, a internet, os bancos de dados, para fazer com que esse relacionamento seja mais efetivo. Tá? Então, guardem essa sequência. Marketing 1.0 é antes dos anos 40 e 50, onde a empresa se preocupava em produzir e vendas saía para vender. Tinha venda que era bem sucedida, tinha venda que não. Tinha produto que não era aceito no mercado. A partir dos anos 40, 50, entra o marketing 2.0 com a pesquisa de necessidade para desenvolver os produtos que o mercado quer comprar. Precisa comprar. A partir dos anos 70, 80, marketing 3.0, que é o marketing de relacionamento, para me diferenciar dos meus concorrentes. E a partir do final dos anos 90, eu entro no marketing 4.0, que é o marketing de relacionamento dentro das redes sociais, dentro da internet. Por exemplo, ISO 9000 é uma padronizadora de empresas, essa ISO 9000, uma norma que padroniza a empresa. Por falta de liderança empresarial, virou coisa comum. E aí hoje existe hierarquia entre as empresas de certificação. Isso era para ser um diferencial. Aí todo mundo quis, começaram a surgir e vários certificadores. Hoje você classifica, o certificador tal é top. Aquele tem uma ISO 9000 de ponta. Aquele certificador não é tão bom, a ISO 9000 lá é de segunda categoria. Você cria divisões por causa da desvirtuamento da questão. Dentro desse conceito, o que é marketing dentro do mercado de vendas entre empresas? No business to business. O que é marketing?
E daí, dentro desse mercado, tem uma nova abordagem, né? Enquanto no mercado consumidor eu vou desenvolver produtos para atender às necessidades do cliente, e o cliente vai se beneficiar com a satisfação, mas riqueza, quem vai gerar, quem vai ter, é quem vende. No business to business, no marketing de negócios, a meta é criar uma empresa que gere riqueza compartilhada. Então, quando vocês forem trabalhar aí, prestar serviço para agências de publicidade, para, sei lá, para quem tanto que vocês vão trabalhar, você tem que ter o pensamento de que, primeiro, você não pode ser explorado, de fazer o outro ficar rico e você não. Também você não pode explorar. Você querer enriquecer e o outro não. Por quê? Porque os dois têm que ganhar nessa história. O ganho tem que ser compartilhado. Porque se você começar a agir de má fé, daqui a pouco ninguém te contrata. E se seu cliente agir de má fé, ninguém mais quer prestar serviço para ele. Certo? Então tem que desenvolver a relação ganha-ganha, que os dois estão ganhando sempre. Tá? Professor, uma dúvida. Quando a gente vai fazer essa relação empresarial, muitas vezes tem um preço que o mercado oferece, vamos dizer assim. Mas nas novas tecnologias, muitas vezes esse preço do mercado varia muito, né? Então, assim, em relação a marketing digital, o preço que uma agência oferece varia muito para o preço que uma pessoa individual, um MEI, oferece. E depende muito também dos cursos que essa pessoa fez, certificados que ela tem. Então, como que essa relação acontece quando esse preço do mercado varia demais, porque esse mercado é novo e não tem uma legislação, alguma coisa que regula isso? A legislação nunca vai regular preço. Já foi a época que o governo regulava preço. Nós vimos aí o próprio presidente da República ontem, ou antes de ontem, falando sobre o preço do arroz, né? E falou: ó, eu não vou intervir, porque é lei de mercado. O mercado mundial parou, o Brasil é o celeiro do mundo em termos de alimentação, está todo mundo querendo comprar produto brasileiro para comer. O empresário brasileiro tem que ter o livre-arbítrio de vender para quem pagar mais e tem que ter o pensamento moral de não desabastecer o mercado interno para atender o mercado externo. Mas o governo não pode intervir. Ele pode intervir assim, ó. Ele vai, compra a produção e guarda para vender para o mercado interno. Mas ir lá e falar para o cara, você não pode vender, não pode. Então, controle de preço, esquece. Como é que funciona preço? Preço é percepção de valor. E você vai ter clientes de todo tipo. Então, você vai ter cliente que vai valorizar a agência, que tem um grupo de profissional forte, não é uma pessoa só, e que tem uma história, e vai estar disposto a pagar por essa agência o preço mais alto. E vai ter cliente que não vai ter essa consciência e não vai pagar mais caro para a agência e vai contratar um profissional direto e por conta disso vai ser mais barato. Então, quem estiver atuando no mercado vai ter que enxergar essa situação e desenvolver mais mercados. Então, se você lembrar de umas aulas anteriores aí do marketing estratégico, eu falei que a empresa tem 9 possibilidades de crescimento. 3 de crescimento intensivo, 3 de crescimento integrado e 3 de crescimento diversificado. Um dos crescimentos intensivos é desenvolver novos mercados. Então, se você tem uma agência que em Taubaté está sofrendo muito peso de quem trabalha individualmente, que é mais barato, e tem poucas empresas que contratam agência, contrata mais freelance. Você tem que ir para São José, tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio de Janeiro,
tem que ampliar o seu mercado para ter lá. Alguém falou? Tá. Você tem que ampliar seu mercado, porque daí você vai ter 2, 3 clientes em Taubaté que valoriza uma empresa estruturada, 3, 4 em São José, 5, 6 em São Paulo, 2, 3 no Rio, e aí você forma a sua carteira de clientes com clientes no perfil que você quer, certo? Se você ficar presa num mercado só, aí você vai sofrer mais a consequência dessa concorrência que é natural. E cada dia ela vai ser mais forte. Por quê? Como eu já falei antes, a profissão de vocês, ela começou não muito tempo, né? Não sei que turma vocês estão sendo formados agora, se é a segunda ou terceira turma que vai formar. Então é muito nova. Quem começou lá atrás já ganhou muito dinheiro e ainda está ganhando. À medida que vocês estão entrando no mercado de trabalho como profissionais da área, vai aumentando a oferta de profissionais, a tendência é baixar o preço, porque todo mundo vai querer ganhar dinheiro no mercado, certo? Então, essa é a regra, o mercado é assim, sempre vai ser. Os primeiros ganham mais. Tem que se consolidar para fazer frente para a concorrência a hora que ela entrar no mercado. Vou pegar o ventilador aí. Espera aí que tem alguém aí que não se tocou que o som está aberto. Alguém sabe quem é que está com o som aberto aí? Maria Luísa, som aberto. Letícia, som aberto. Acho que é a Letícia quem estava falando comigo, né? Bianca, professor. Ah, é a Bianca. É que está com o nome de Letícia aparecendo para mim aqui, não está? Eu sou a Bianca. Deve a Letícia ter aberto o microfone e apareceu aí também. Ah, é que a Letícia está entrando ali. Tá certo. Entendeu, Bianca? Sobre a questão do Entendi. preço? Então, a questão é mais de diversificar o mercado para poder cobrar o valor que você oferece, certo? Não, não é diversificar o mercado, é buscar clientes com um perfil que vai valorizar o que você tem para oferecer para ele. A venda no mercado, a busca de clientes é uma coisa que não é muito simples. Você tem ideia, você tem que, por exemplo, partir lá no funil de vendas, você parte de 200, 300 possíveis clientes para chegar a fazer uma ou duas vendas. Porque vai ter um monte desses 200 que você fizer contato que não vai ser o perfil de quem vai pagar pelo seu serviço. Então, é a dinâmica do mercado. E quanto menor for o mercado que você pretende atuar, mais sujeito a isso você vai estar. Ok? Entendi. Quando eu falei diversificar, na verdade eu falei assim, no sentido de expandir, sabe? Assim, que você falou assim, se o mercado aqui não está atendendo, então expanda para outro local onde possa atender e assim, no sentido aumentar e expandir, né? No caso, diversificar o local. Então. Você tem que distribuir o seu produto ou serviço onde o mercado estiver. Quando a gente está olhando para o mercado de negócios, a gente não sabe qual é o futuro. Mas a gente tem que construir o futuro. Então, diferente de falar, puxa, mas como é que eu vou tomar a decisão se eu não sei como é que vai ser o futuro? A fala é diferente. Eu vou construir o futuro que é mais adequado para mim. Então, na minha relação com os clientes, eu tenho no mercado business to business, que está olhando e falando como que eu quero me relacionar. Qual é o perfil do cliente que eu quero atender? Aí, Bianca, que fez aquela colocação,
Quando você define o perfil do cliente, na primeira conversa com ele, você já nota se ele está dentro do perfil que você quer ou não. Dependendo do que você falar e dependendo de como ele reagir, você fala, não, esse aqui eu não vou perder tempo, porque ele não tem o meu perfil. Ele vai querer contratar o freelance, o profissional mais barato. E a minha empresa, para manter a qualidade, para manter o serviço, o treinamento e tal, eu tenho um outro perfil de cobrança. Certo? Então, nós é que Professor, definimos quem a gente quer atender. isso acontece muito também em relação às feiras, né? Essas feiras que tem sobre determinados tipos de mercado. Por exemplo, no mercado de impressão digital, você percebe que quando você se apresenta de uma forma que você é uma pessoa que financeiramente não tem aquele capital, é uma coisa. Agora, quando você se apresenta de uma forma que a sua empresa tem um bom capital, eles te tratam de outro jeito, assim. Então, você viveu na prática o que você vai ter que fazer no seu futuro. Porque essas empresas que você está abordando, eles já definiram o perfil dos clientes que eles querem. Então, quando você chega e não tem o perfil que eles querem, eles não perdem muito tempo, porque eles sabem que você não vai ser aquilo que vai valorizar o que ele tem para oferecer. Entendeu? E no seu caso, você percebeu isso como sendo o capital. Mas tem muitos outros fatores. Tem o mercado em que a empresa atua, tem a lista de clientes que ela tem o faturamento que ela tem. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa no futuro. Essa questão também do business to business, né, vender para uma empresa, eu cito assim como exemplo uma Epson da vida, né, uma empresa Epson da vida que faz essa venda das suas máquinas para revendedores autorizados. E esses revendedores autorizados chegam a um outro tipo de consumidor. Então, seria essa relação, né, entre uma empresa grande e uma empresa de médio porte? Sim, e esse é um dos critérios, tá certo? Você é uma grande empresa, você não vai vender direto para o consumidor ou para a pequena empresa. Você vai vender grandes volumes, porque imagina quantas negociações ela tinha que fazer se fosse vender para cada empresa que fosse comprar. Então, ela faz uma negociação com uma empresa grande, vende volume enorme para essa empresa e essa empresa vai pagar para ela e depois vai negociar com os menores, fazendo a pulverização dos produtos da empresa. Certo? Então, essa é a cadeia de suprimentos, são os distribuidores que a empresa constrói o relacionamento para auxiliar na hora de colocar o produto dela no mercado. Ok? Então, o business to business, isso que a Renata deu de exemplo, que ela sentiu na pele numa feira, que é o tratamento diferenciado que ela recebeu estando numa empresa com um capital social ali, um capital financeiro maior, diferente totalmente do tratamento dado por uma empresa que tem um capital financeiro pequeno. Certo? Por quê? Porque a empresa não vai poder perder muito tempo tratando individualmente cada um dos pequenos clientes dela. Ela não tem gente suficiente para fazer isso. Então, ela baixa, porque é o seguinte... Alicia, faz favor, desliga o seu som. A empresa é assim, se eu vou atuar com muitos clientes, eu tenho que investir muito em força de vendas, propaganda e assim por diante. Certo? Ou
Eu prefiro trabalhar no atacado, em que eu vou ter poucos clientes que compram muito produto, e aí, como eu não tenho custo de vendas, eu consigo vender mais barato. Se eu tomei essa decisão, eu não tenho como mudar essa realidade e começar a atender cada um dos meus pequenos clientes. Por quê? Porque eu não tenho equipe para isso. Para eu poder fazer esse atendimento, eu tinha que ter uma equipe maior. Eu tendo uma equipe maior, meu custo é maior. Meu custo sendo maior, meu preço tinha que ser maior. Certo? Então, olha só, o que a gente vê acontecendo quando nós somos o cliente que olha e fala, tratou melhor aquele do que eu. Ok. Você entenda que você não é o cliente que aquela empresa quer. E vocês vão viver isso à medida que vocês crescerem no mercado, que vocês numa hora vão falar, poxa, eu só quero atender a empresa que fature acima de tanto, que tenha tantos funcionários e que esteja disposto a gastar na minha atividade acima de tanto. A empresa te procurou? Você pode me dar alguns dados? Qual é o faturamento da sua empresa? Tanto. Quantos funcionários você tem? Tanto. Quanto você gasta por ano nos últimos anos na área de marketing, na área de design, na área de publicidade? Gastei tanto. Sinto muito, não vou conseguir te atender. Porque o meu perfil são clientes com mais de tanto de faturamento, mais de tantos funcionários e que invista por ano tanto, no mínimo, na minha área. A gente que define isso. Entendeu, Renata? Entenderam os demais? Entendi, professor. Professor, Sim. desculpa, o senhor me chamou, eu não estava aqui. Mas pegando o gancho desse comentário da Renata falando na questão de empresa, você vê muito, até hoje em dia, você vê isso também em próprio comércio, né? Quando a loja é um pouco mais sofisticada e entra uma pessoa que aparenta ser de um nível social, né, financeiro um pouco mais abaixo. Tem algumas lojas que ainda você vê que tem essa discriminação na hora de atender o cliente. Então, é mais ou menos assim. Se não tem nenhum cliente para ser atendido, a loja que faz isso, ou o vendedor que faz isso, está cometendo um erro. Né? Agora, porque a loja é uma coisa de consumo. No consumo você não consegue fazer muita distinção. Ok? Quem tem coragem de entrar na loja tem que ser atendido. Não dá para ser negligenciado para não cometer aqueles erros, né? Do cara que entra todo mal vestido e compra o produto mais caro da loja. Certo? Até para testar os vendedores. Para vocês terem ideia, eu tenho uma atividade na minha empresa que é o cliente fantasma, né? O cliente oculto. E que a empresa me contrata e eu treino algumas pessoas que vão fazer compras na empresa. Então, elas vão com as mais diversas características para ver como se comportaram os vendedores nas diversas situações que surgiram. E depois a gente apresenta um relatório para a empresa mostrando, você gasta uma nota para trazer com propaganda o cliente para dentro da sua loja e olha o comportamento do seu vendedor. Olha o comportamento do seu caixa. Olha o comportamento assim. Olha isso, certo? Então, temos que fazer um treinamento com os seus funcionários porque eles estão estragando a sua venda. Certo? A venda dentro de uma loja ocorre com os vendedores. Não é porque eu fiz propaganda que a pessoa vai entrar e vai comprar. A propaganda traz a pessoa para dentro da loja. Mas é o vendedor que vende. Sim. Esse tratamento com o cliente, no atendimento e tudo mais, está relacionado ao marketing de experiência? Não, o marketing de experiência é alguma coisa que surgiu recentemente, que é uma forma de você chamar a atenção dos clientes, que pode ser no ato da venda ou pode ser só chamando a atenção da marca.
Então, a responsabilidade do vendedor de atender bem o cliente, mostrar o produto, estar sempre animado, dar boas dicas e tal, isso sempre existiu nas vendas. Isso existe até antes do marketing. Porque lembra, o marketing 1.0 era a venda. Não tinha preocupação com a necessidade do cliente. O vendedor ia lá e conversava e vendia. O marketing de experiência é uma especialização do marketing, assim como o marketing digital, guerrilha, viral e tal, em que uma pessoa foi lá e fez o seguinte, ó, eu, ao invés de gastar uma fortuna com propaganda na televisão, no rádio e tal, eu fiz o seguinte, coloquei o desenho das teclas de um piano numa escada, coloquei sensores na escada, e à medida que as pessoas iam subindo, iam tocando as teclas, ia tendo um som. E as pessoas ficaram fascinadas com aquilo, né? E daí pararam, aí tinha um grupo tocando um piano, cantando, não sei o quê, as pessoas param, daqui a pouco você vê, era uma experiência relacionada a alguma coisa. Certo? Ou você coloca na propaganda de uma revista, de um perfume, por exemplo, você coloca um sachê que a hora que abre a página, vem o cheiro do perfume no nariz da pessoa. Então, o que é isso? Eu estou criando formas diferentes da pessoa experimentar um sentido, olfato, paladar, audição e tal, que vai me fazer lembrar de uma determinada marca. Então, quando eu dou aula de marketing avançado, por exemplo, eu deixo claro o seguinte, que tem alguns desses marketing aí, experiência, guerrilha, viral, que nada mais é do que uma outra opção de composto promocional que a empresa usa. Então, eu estou gastando lá com propaganda na televisão. Eu tiro um pouco do dinheiro de lá e gasto fazendo uma experiência. Certo? Por exemplo, a Heineken fez, depois foi divulgado que as pessoas eram artistas. Mas ela fez um trabalho como se ela tivesse feito uma promoção para alguns caras assistirem o jogo da Champions, se não me engano, dentro de um local que tinha lá coquetel, bebidas e tal, e os caras ganharam. E as namoradas não foram. Eles não podiam levar as namoradas. Eles preferiram ir com os amigos lá participar e as namoradas não foram. E aí, durante a transmissão, lá no estádio onde foi disputado a final, daqui a pouco entram as moças. E daí as moças mandam um recado para eles, ó, vocês preferiram assistir o jogo? Nós viemos aqui para Milão, se não me engano, onde foi, assistir ao vivo. Então, os caras ficaram putos e tal, poxa vida, nós viemos aqui na promoção da Heineken e a Heineken levou as nossas namoradas para assistir o jogo lá. Depois, isso aí foi divulgado que não foi um prêmio efetivamente, eles eram contratados e tal. Mas o impacto foi enorme, né? No sentido de que a mulher também toma Heineken, a mulher também gosta de futebol e tal, quebrando o preconceito de que só homem que gosta de futebol e gosta de cerveja. Certo? Então, marketing de experiência é isso. Você, ao invés de gastar numa só atividade, você diversifica para outras, fazendo as pessoas terem uma experiência com o produto, ou com o serviço, ou com alguma coisa que vai marcar a vida delas. Quem perguntou, não lembro?
Então, o marketing de experiência, ele seria uma alternativa à propaganda tradicional, ao marketing tradicional, que rola nas TVs e nas mídias Sim, tradicionais? sim. Sim, marketing de guerrilha, marketing viral, marketing de experiência, são todas variantes do marketing, recebe o nome de marketing, mas são variantes efetivamente do composto promocional de uma empresa. Okay? Porque marketing é aquilo que nós vimos na visão geral do marketing, naquele esquema que eu falei que é o mais importante da minha aula. Aí vai ter alguns marketings que são efetivos. Por exemplo, marketing esportivo. Uma equipe de futebol, de vôlei, handebol, uma equipe de formação de natação, sei lá, tem que fazer estruturar o que o mercado deseja em relação ao esporte. Então, vou pesquisar o mercado, vou desenvolver um projeto e vou vender aquele projeto para os patrocinadores. Então, quem faz marketing esportivo? As equipes esportivas, os clubes fazem marketing esportivo. Quem patrocina o esporte, por exemplo, Crefisa, patrocina o Palmeiras. A Crefisa não faz esporte nenhum. A Crefisa vende crédito. Você precisa de dinheiro emprestado, você vai na Crefisa. A Crefisa, para atrair a atenção dos clientes, que quem empresta dinheiro sempre é mal visto, né? Tem até, no passado, as pessoas eram como se fosse chamado de agiota, né? Os bancos, as financeiras são, em muitos casos, conhecidos como agiotas regulamentados, porque eles vão emprestar dinheiro a juros e você entrega a sua alma para eles. Então, a Crefisa, gastar em propaganda, além de ser caro, ainda é uma coisa assim, vou fazer propaganda do dinheiro que eu empresto, o cara fala, mas está emprestando dinheiro porque você está ficando milionário com a pobreza dos outros. Então, o que ela faz? Ao invés de gastar em propaganda, ela patrocina um time de futebol. E aí, durante os 90 minutos do jogo, quando a câmera focaliza os jogadores, está lá na camisa dele escrito Crefisa. Quando o jogador vai dar entrevista, está lá atrás escrito Crefisa. Quando o técnico vai dar entrevista, Crefisa. Foto que sai no jornal do jogador está no peito dele, Crefisa. E de uma forma não ostensiva, porque você está assistindo o jogo, você está preocupado com o espetáculo. Meio que subliminarmente, ou sem você perceber, aquela marca Crefisa está entrando na sua cabeça. Então, o marketing esportivo, equipe de esporte, faz para conseguir patrocinador. Com apelo do quê? Patrocina meu esporte aqui, que você vai ter uma visibilidade relacionada com uma atividade que as pessoas gostam, uma atividade que é lúdica, cultural, e assim por diante. A mesma coisa, marketing cultural. Quem faz marketing cultural? Quem é que tem que pesquisar o que o mercado quer, desenvolver o produto, para vender no preço e tal? Quem trabalha com cultura. Artistas plásticos, músicos, cineastas, grupos de teatro, orquestra sinfônica, tudo isso é cultura. Essas empresas que fazem cultura, fazem marketing cultural. Com o objetivo do quê? Apresentar um projeto atraente para os investidores, para que os investidores invistam naquele projeto. Vamos supor aí um
um Rock in Rio. É um evento cultural. Envolve os roqueiros do século passado, desse século. Né? O Rolling Stones. Os caras estão tudo com 70 anos. Certo? Mais velho que eu. E eles vêm para o Rock in Rio. E, ao mesmo tempo, tem um grupo de rock que surgiu agora. Né? E agora diversificou o Rock in Rio. Tem alguns palcos que são destinados para tudo quanto é tipo de música. É um evento cultural. Quem organiza esse evento quer ganhar dinheiro. Ele sabe quanto ele vai pagar para cada grupo daquele, quanto vai custar o tempo que o local do Rock in Rio vai ficar alocado para eles, quanto eles vão gastar com propaganda, com venda de ingresso, com tudo. Aí ele sabe quanto ele vai arrecadar com ingresso. Aí ele fala assim, poxa, eu quero patrocínio. Por quê? O pessoal vai beber cerveja aqui dentro e tal, então eu quero uma cervejeira. A Heineken patrocinou o último. Aí eu quero pessoal que vem vender sanduíche aqui, aí faz parceria com alguém. Aí eu quero alguém que vai parceiro. Então, tudo isso para arrecadar, junto com os ingressos, para dar todo o faturamento do evento, de tal forma que você tira as despesas todas e dá lucro. Os caras não estão fazendo de graça o Rock in Rio. E o que quem patrocina ganha? Visibilidade. Por isso que a Heineken patrocina, McDonald's, Coca-Cola, esses caras patrocinam, porque eles estão substituindo propaganda ostensiva na televisão, na revista, sei lá, uma atividade lúdica que tudo que passar sobre o Rock in Rio, Lollapalooza, sei lá que evento cultural for, vai estar apresentando os patrocinadores. Sem contar todo mundo que vai participar durante os dias de evento, que vão estar diretamente relacionados com banner, se relacionando com banner, com folder, com tudo, até no ingresso tem lá o nome dos patrocinadores. Outro que é assim, marketing social. Quem faz marketing social? As ONGs, as empresas do terceiro setor. O governo que tem atividade social. Para quê? Para que as pessoas aceitem aquilo, patrocinem. Né? Criança Esperança. Tem um grupo por trás, que é a Globo, a Unicef e tal, que fazem lá um evento todo estruturado, com artistas que não cobram cachê e tal. Para quê? Para que as pessoas tenham confiança e deem dinheiro. E esse dinheiro eles usam para patrocinar atividades sociais. Ok? Então, de um lado, tem quem precisa fazer marketing, é quem precisa vender o produto, que pode ser esporte, pode ser projeto social, pode ser cultura. Do outro lado, tem quem compra isso. Quem compra é quem está patrocinando, e a razão de patrocinar varia. Se é uma pessoa física que patrocina o esporte, patrocina alguma coisa, ele está querendo o bem daquela atividade, o bem comum. E as empresas para se beneficiar da propaganda associada a ela. Imagina a Rede Globo, quanto que ela não ganha de prestígio da audiência dela, de quem assiste a Rede Globo, por causa dela fazer o Criança Esperança. Entenderam? Agora, saiu desses três aí, marketing de guerrilha é uma forma de divulgação em que você usa a estratégia do Vietnã na guerra contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos era muito mais potente. O que eles fizeram? Eles conheciam o terreno. Então, eles fizeram caverna embaixo da terra. À noite, as mulheres nos bares drogavam os soldados.
viciar os soldados em ópio e outras drogas. Para quê? Porque eles eram em menor número, eles tinham que tirar o poder do americano para eles atacarem. E eles atacavam à noite, quando todo mundo estava drogado, dormindo, ferrado, eles saíam dos buracos e matavam as pessoas. Os Estados Unidos tiveram que ir embora, perderam a guerra do Vietnã por causa disso. Então, guerrilha está associado a isso. Eu não enfrentar o inimigo de frente. Eu usar artifícios para atacar o inimigo. No marketing, quem é o inimigo? O concorrente. Então, eu sou uma pequena empresa, não consigo bater de frente com o meu concorrente, que ele é muito rico. O que eu faço? Marketing de guerrilha. Faço pequenas ações baratas que pega ali no calcanhar de Aquiles, no ponto fraco do concorrente. Marketing viral. Vírus, como é que funciona o vírus? Estamos vivendo uma pandemia por causa de vírus. O vírus funciona assim. Uma pessoa fica doente, está com vírus. O ambiente que ela está, ela transmite o vírus. E as pessoas vão multiplicando isso. O que é marketing viral? Mesma coisa. Eu crio um conteúdo lá que as pessoas gostam e indicam para outras pessoas. Essas pessoas indicam para outra, indica, daqui a pouco tem milhões de visualizações, eu consegui o tal do marketing viral. Então, são formas de substituir a propaganda tradicional de forma barata, utilizando as redes sociais. Ok? Quem perguntou, nem lembro mais. Tem alguém ainda aí? Fui eu, professor, que perguntei. Entendeu, Pedro? Entendi. A parte que o senhor explicou bem, entendi sim. Joia. Eu até ia perguntar que era marketing de guerrilha, mas aí o senhor acabou explicando. Joia. É que, para vocês, nós não vamos ter tempo, talvez tenha tempo, da gente chegar a avançar um pouquinho dentro do marketing avançado. Tá? Mas se a gente chegar, a gente vê com mais detalhes isso que eu acabei de falar. Mas nesse momento, para vocês já enxergarem, eu preferi falar alguma coisa já. Tá bom? Professor, marketing de guerrilha, um exemplo é Coca-Cola com Pepsi? Não, porque Coca-Cola e Pepsi são duas gigantes. A Coca-Cola é líder, mas a Pepsi está desde o começo, há 100 anos, já competindo com a Coca-Cola. Certo? Seria o seguinte, no Nordeste tinha um refrigerante chamado Jesus. E lá as pessoas tomavam Jesus, não tomavam Coca-Cola. Então, o que poderia ser um marketing de guerrilha, se existisse ainda o Jesus, e o pessoal começasse a entrar em outros mercados além do Nordeste, entrava numa cidade lá do Norte, aí naquela cidade ia e divulgava o refrigerante Jesus até as pessoas começarem a consumir. Fazendo marketing de guerrilha, atacando a Coca-Cola, que era o gigante, pequenininho. Vou pegando uma cidade, pego outra, pego outra, pego outra. Eles, eu acho que fizeram isso para ficar forte no Nordeste. Mas daí, a hora que eles começaram a incomodar a Coca-Cola, o que aconteceu foi o quê? A Coca-Cola foi lá e comprou o tardo refrigerante Jesus. Né? Então, eles não conseguiram continuar atacando porque a Coca foi lá e destruiu. É mais ou menos como se os Estados Unidos, quando estivesse perdendo a guerra para o Vietnã, fosse lá e comprasse o Vietnã. Né? Que era pequenininho, vou lá e compro, assim eles não vão brigar mais comigo. Mas não foi isso não, eles saíram correndo de lá mesmo e pagam até hoje pela geração de drogados, de pessoas com muitos problemas que vieram da guerra do Vietnã. Tranquilo? Professor, o McDonald's com o Burger King seria de guerrilha? Ó, para ser mais claro, qualquer um pode fazer guerrilha.
Então, quando eu falei para ele que Pepsi, Coca não dá, dá. Porque a guerrilha é você não atacar de frente. Certo? Então, o Burger King pode atacar o McDonald's sem ser de frente? Pode. O McDonald's pode atacar o Burger King? Pode. O problema é que o grande, normalmente, ele é muito forte. Ele tem um canhão na mão dele, que é o dinheiro. Ele pode atacar o concorrente dando porrada nele mesmo. Certo? Por exemplo, eu quero ganhar o mercado de Taubaté de supermercados. Não dá para eu concorrer diretamente com Chibata, Pão de Açúcar, Carrefour, Semar, porque eles são grandes redes. Mas dá para eu, por exemplo, atacar os pequenos mercadinhos que tem. Então eu chego e começo a atacar esses pequenos e vou conquistando todos eles. Daqui a pouco eu tenho um volume de vendas somado, todos os mercadinhos que tem, que é maior do que o Semar em Taubaté, maior do que o Chibata. E daqui a pouco, sem eles perceberem, eu virei tão forte quanto eles no mercado de Taubaté. E eu não ataquei eles de frente, eu não briguei com o Chibata. Né? Por quê? Nós temos uma história aqui em Taubaté de um supermercado chamado Batistella. Batistella começou pequenininho, na rua JK, perto daquele Hotel Gávea que tinha ali, perto da faculdade. E hoje até uma academia de ginástica, chama Nimus, uma coisa assim. Começaram pequeno, encontraram um nicho ali que era mal atendido pelos supermercados, não tinha ninguém perto. Cresceram a ponto de comprar um terreno ali na Avenida do Povo e construir um prédio maior, que hoje até é um Chibata que tem ali na Avenida do Povo, na Rua da Faculdade. Além disso, eles alugaram um ponto, que hoje é uma academia também, em frente ao Colégio Estadão, e montaram outro Chibata lá, Batistella. E foram crescendo até que eles compraram um terreno grande no Parque Paduan, atrás da Rodoviária Nova, e construíram um prédio quase do tamanho, em termos de atendimento, do Pão de Açúcar ali do centro da cidade, do Pão de Açúcar no Fórum ali. Quando aconteceu isso, o Pão de Açúcar viu que os caras estavam crescendo. E aí, se falar, o Batistella fez marketing de guerrilha, ninguém falava em marketing de guerrilha na época. Marketing de guerrilha é fazer essas coisas usando a rede de computadores, as redes sociais, para atacar os concorrentes pequenininho, de forma barata, quer dizer. Mas o Batistella, pequenininho, sem chamar atenção, foi crescendo. Até que o Pão de Açúcar olhou e falou, poxa, eu tenho uma loja na Independência, tenho uma loja ali no Fórum, fechei a do centro, onde é o Torra Torra hoje, e os caras estão com 4 lojas. Que ele tinha a da JK, da Avenida do Povo, a do Estadão e a da Rodoviária. A do Estadão e o da Rodoviária atacavam direto o Pão de Açúcar no Fórum. Pão de Açúcar grande, porque aqui em Taubaté ele tinha 2 lojas, mas no Brasil inteiro tinha 500, 600 lojas. Ele falou, vou acabar com o Batistella. Então, voltamos. Então, conforme eu falei, certo? O marketing tem variantes em que, dependendo do mercado que eu atuo, consumidor ou de negócios, tem especializações diferentes e tem características diferentes, ok? Então, cada dia a gente está tendo que se adaptar mais a essa nova geração do marketing 4.0
que é tudo que acontecia antes do marketing 1.0, 2.0, 3.0, só que intensificado pelo uso da internet para conduzir suas atividades. Ok? E daí vale a criatividade de cada um, né? Atacando seus concorrentes. Estava falando do Pão de Açúcar, que comprou, então, o maior supermercado do Chibata, do Batistella, e daí os caras ganharam tanto dinheiro com a venda e viram que não tinham mais como competir e foram fechando. E, se não me engano, eles têm hoje um supermercado só em São Luís do Paraitinga. Não sei nem se tem ainda. Mas os de Taubaté acabaram todos. Certo? Porque eles estavam meio que sem a expressão marketing de guerrilha, mas comendo pelas beiradas que faz, né? Fala, né? Vou comer sopa, eu tenho que pegar pelas beiradinhas que ele está mais frio. Se eu pegar do meio do prato, eu queimo a boca. Então, o marketing de guerrilha é comer pelas bordas. Tá? E quando o grande nota que está acontecendo isso, ele vai e pode criar um problema. Em grande escala, se a gente pensar, a Segunda Guerra Mundial acabou porque um grande mostrou os dentes. O Japão estava fazendo um serviço de guerrilha, vamos dizer assim, né? A gente ouve falar dos kamikaze, que subiam de avião, e o próprio avião ele usava como bomba para atacar os inimigos. Ele falava, banzai, metia o avião em cima. Esse negócio que aconteceu em 11 de setembro nos Estados Unidos, em 2001, já o japonês fazia direto, né? Só que era avião pequeno, durante a guerra. E a hora que começou a incomodar muito, todo mundo saindo, acabando a guerra já, e o japonês ainda ativo, os americanos mostraram o dente e soltaram 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Certo? Então, o Vietnã também podia ter acontecido isso. O americano, para acabar com a festa, é que, depois que soltou a bomba no Japão, teve um monte de acordo e tal, que não podia mais usar bomba atômica, né? Mas uma forma de reverter a situação é, ao invés de sair com derrota, falar assim, vocês estão brincando comigo? Soltava uma bomba lá, pronto, destruía tudo. Resolvi. Então, o grande sempre tem o poder de bomba para atacar o pequeno. O marketing de guerrilha é ir comendo pelas bordas. Ok? Alguma dúvida a mais para a gente encerrar? Então, no mercado produtor, eu preciso, quando eu estou vendendo para ele, priorizar na sua estratégia de marketing a preparação de vendedores para serem técnicos, capazes de atuarem como um facilitador para os seus clientes, ajudando-os a otimizar seus processos e maximizar seus lucros. Então, olha só, vocês, vamos supor, vamos pegar o caso de uma agência de publicidade. Quem que é o vendedor da agência? É o atendimento. É o pessoal que faz atendimento aos clientes. Esse atendimento, ele tem que ser técnico, porque ele vai no cliente para levantar as necessidades do cliente e trazer para dentro da agência para desenvolver os produtos. Não dá para mandar um leigo ir no cliente, assim como na atividade de vocês. Não dá para você pegar alguém e falar assim, vai vender isso aqui. Ele tem que ser do ramo, porque senão ele não sabe o que vender. É diferente de você dar uma caixa de repelente para o cara ir vender no supermercado. Porque quando ele chegar no supermercado, ele vai falar, eu vendo, sou representante da empresa, não sei que empresa é essa. Sou representante da empresa tal, nós temos esse produto chamado Repelex aqui, e fazemos propaganda assim, assim, assado, e você precisa ter no seu supermercado para você vender. O cara compra. Agora, quando você vai vender um serviço de design, por exemplo, você vai ter que sentar com o cliente, avaliar o problema dele,
para depois você trazer para dentro seu ateliê, seu escritório, sei lá, e desenvolver o que o cliente precisa. Certo? Então, o mercado produtor, resumindo, ele visa a melhor relação custo-benefício. Ele compra, não é para o uso próprio, ele compra para transformar em outros produtos e serviços que ele vai agregar valor e oferecer para o mercado. Quando eu vendo para o mercado produtor, eu tenho que saber o que o meu cliente faz com o meu produto para eu poder ajudá-lo a maximizar os lucros dele. O composto de comunicação tende a ser institucional. Quando eu vendo para o mercado produtor, a propaganda influencia muito pouco na hora dele decidir de quem ele vai comprar o produto. Então, eu vou fazer comunicação institucional, valorizando minha marca, minha empresa e pouca propaganda ostensiva de venda de produtos. O segundo mercado organizacional é o mercado revendedor, que, diferente do mercado produtor, que compra e transforma em outros produtos, o mercado revendedor revende o produto do jeito que ele é. Então, ele compra o produto pronto e revende. Pô, mas que vantagem tem nisso? A vantagem é que as empresas teriam que ter uma estrutura de vendas monstruosa para atender cada cliente dela. Então, imagina, a minha empresa fabrica sabonete. Eu vou vender sabonete. Eu tenho que ter um monte de gente para vender sabonete para todos os consumidores. A empresa do lado faz sabão em pó. Teria que ter um caminhão de vendedores para vender sabão em pó para cada consumidor. Então, existem os intermediários, que são os distribuidores, atacadistas, varejistas, que fazem esse papel de pulverização. Então, por exemplo, eu, ao invés de vender direto para o consumidor, eu vendo caminhões de sabonete para o Spani atacadista, tem aqui em Taubaté. O outro fabricante de sabão em pó também vende caminhões de sabão em pó para o Spani atacadista. E o Spani vende quantidades menores de vários produtos para os varejistas. Então, o mercadinho lá, qualquer, vai lá no Spani, compra uma caixa de sabão, sabonete, uma caixa de sabão em pó, uma caixa de não sei o quê, uma caixa de não sei o quê. Então, ele vai num lugar que tem produtos de diversos fabricantes. E aí ele compra quantidades menores do que o fabricante vende, que são caminhões, e leva e põe lá nas prateleiras dele para vender. Como é que o mercado revendedor ganha dinheiro? Justamente porque ele compra grandes volumes dos fabricantes e vende volumes menores para outros membros da cadeia de suprimentos. O lucro dele está em pulverizar o produto. E o fabricante paga esse lucro para ele, porque seria mais caro se cada fabricante fosse vender o produto diretamente para o consumidor. As redes sociais, no início, lá nos anos 90, se achava que a rede social, a venda pela internet, né, ia acabar com os intermediários. E não aconteceu e não vai acontecer. Por quê? Porque a internet pode até vender direto do produtor para o consumidor final. Mas quem que vai fazer a entrega do produto? Quem que vai fazer o produto fisicamente chegar até a casa do cliente? Hoje se tenta fazer isso por meio do correio.
né? Então, você compra, a empresa manda direto para você via correio. Porém, isso é caro para a empresa que fabrica grandes quantidades. Então, ela contrata um terceiro para fazer isso, que é o papel do intermediário, do distribuidor. Ele fala em nome da empresa, mas, na verdade, ele tem uma equipe que vende produtos de várias empresas. Quer ver um exemplo? Você pesquisa na internet algum produto, aí aparece lá, produto, tal, 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 daí embaixo está escrito assim, é administrado pelas lojas americanas. Então, a loja americana tem uma estrutura e tem parceria com fabricantes na China, em outros países. Você compra na internet do chinês, só que quem oficializa o processo para chegar o produto na sua casa são as lojas americanas. E tem outros que fazem a mesma coisa. Então, o mercado revendedor, formado por empresas comerciais que compram produtos em grande quantidade de produtores ou de outros revendedores e vendem em menor quantidade por preço maior, pulverizando os produtos e serviços até o mercado consumidor. Trabalha para otimizar o giro do dinheiro. Então, o mercado revendedor, o revendedor, ele compra para colocar na prateleira dele produtos que tenha procura. Então, ele não vai colocar porque o produto é barato. Você chega lá, você compra da Unilever aí, o Omo, a R$ 10 a caixa e põe para vender por 12, 13. Eu fabrico sabão em pó e eu consigo vender para você por R$ 5. Se você vender por 11, você ganha 6. Daí ele fala, tá, mas quem é você? Fala, não, eu sou a empresa tal e a minha marca é a marca, sei lá qual marca, sabão da vovó. Você acha que o supermercado vai comprar o sabão da vovó mesmo sendo mais barato? Depende. Se a fábrica do sabão da vovó estiver fazendo uma enorme campanha publicitária para divulgar o produto, para as pessoas estarem desejando comprar, o supermercado põe na prateleira dele. Agora, se ninguém conhecer o produto, não tiver propaganda do produto, não tiver nada, o supermercado não vai comprar, porque vai ficar micado na prateleira dele. E ele precisa rapidamente comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E ele, cada giro desse, ele ganha um pouquinho. Como ele faz muito giro com dinheiro, ele ganha muito dinheiro. É a mesma coisa que alguém aí, da turma, fala assim, professor, eu já vivi isso. Eu ia de ônibus uma vez por semana para São Paulo, lá no Brás, no José Paulino e tal, comprava roupa e trazia para vender em Taubaté. Aí, com o tempo, foi criando uma carteira de clientes, então eu recebia até encomenda. O cliente falava, você vai, encontra alguma coisa assim, 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 para mim que eu compro o seu. Então, eu ia com encomenda, ia procurar. Às vezes, tirava a foto, mandava para o cliente, porque era venda garantida. E aí, eu compro no Brás, comprava por R$ 10 uma blusinha e vendia por 40, 50 para o meu cliente. Esse é o mercado revendedor. Certo? Então, e aí tem uma expressão importante que está aqui, é fundamental para o mercado revendedor que os produtores trabalhem o conceito de push e pull. Push de empurrar e pull de puxar. O que quer dizer isso? Eu produzo o repelente aqui, Repelex, que eu estou mostrando, não sei se vocês estão vendo minha foto, minha imagem. Para eu colocar meu produto na prateleira do supermercado, que é um revendedor,
eu preciso puxar esse mercado. O que é puxar o mercado? Eu, produtor, vou fazer propaganda desse produto para que o consumidor conheça o produto, para que o consumidor procure esse produto no supermercado. Quando eu tiver desenvolvido essa campanha publicitária aí, a primeira pessoa que eu vou mostrar essa campanha serão os compradores dos revendedores. Então, eu vou visitar lá o Spani Atacadista. Ó, eu sou da empresa tal e nós vamos soltar uma campanha no mercado com tal artista, com essa agência e tal, e nosso objetivo é vender 100 mil frasquinhos desse aqui. Só que o consumidor vai querer comprar e vai procurar na loja. Ele tem que achar na loja. Então, quando eu falo isso, eu falo assim, ó, você quer ganhar dinheiro? Então, eu vou fazer uma campanha puxando esse produto para o mercado. E eu preciso que você compre o meu produto e ponha na sua revenda. Então, eu puxo com a propaganda e empurro o produto para cima do revendedor. Para que a hora que o consumidor for procurar o produto na prateleira, ele ache o produto. Imagina, eu faço uma enorme propaganda, o cliente vai procurar, não acha. Ele compra o que estiver mais próximo daquele. Não tem esse, compra o outro. Então, push-pull é uma prática que é eu puxar o mercado por meio da propaganda, que eu faço diretamente no consumidor, e empurrar os produtos para os revendedores, para que a hora que o consumidor procurar o produto, ele acha na prateleira. Os revendedores fazem parte dos intermediários de marketing. Então, se a gente lembrar lá do sistema central de marketing, a empresa tem os fornecedores, os concorrentes, os intermediários para chegar no mercado. Os revendedores fazem parte desses intermediários de marketing que levam os produtos da empresa até o consumidor final. Ok? Vão pensando em dúvida aí para perguntar depois. E o terceiro mercado organizacional é o mercado governamental. É quando eu vendo o meu produto ou serviço para algum órgão do governo. Para a prefeitura, para a Câmara, para a Receita Federal, para a polícia, para a vigilância sanitária. Eu vendo produtos para algum órgão público do governo. Quem são esses membros do mercado governamental? São esses. A prefeitura compra por que o produto? Alguma coisa. Compra para fazer asfalto, compra para fazer esgoto, compra para fazer ponte, compra para dar aula para os alunos. Ela compra material escolar, ela contrata professor, ela constrói escola, ela compra para dar medicamento para os cidadãos, para construir posto de saúde. Então, a prefeitura, os governos, na verdade, compram para devolver para a sociedade benefícios que já foram pagos pela sociedade por meio dos impostos. Então, é o melhor mercado que existe, né? O governo recebe os nossos impostos, aí de posse desse dinheiro, ele decide onde ele vai investir esse dinheiro para nos dar serviços. Então, o governo decide, não, eu vou investir mais em educação, vou investir mais em escola, em posto de saúde, vou investir mais em asfalto de rua, vou investir mais nisso. Ele já está gastando um dinheiro que nós já pagamos. Então, os governos compram para devolver para a sociedade benefícios em troca dos impostos que a sociedade paga.
que diferencia o mercado governamental, por exemplo, do mercado produtor? No mercado produtor, tem um dono e ele quer aquele material para transformar em outro produto para vender e ter lucro. No mercado governamental, ele não vai ter lucro. O lucro dele já é ele estar lá. Ele tem que fazer o bem para a sociedade, porque a sociedade responde dando voto para ele continuar sendo governante. Onde é o problema? Como o dinheiro do mercado governamental é de todos nós e não é de ninguém, quem está lá normalmente faz besteira. Ele não cuida do dinheiro dos outros do mesmo jeito que ele cuida do dinheiro dele. Ele é negligente. Para evitar isso, o mercado governamental é regido por um monte de leis para tentar evitar que ocorra corrupção, que ocorra desvio do dinheiro público. Porém, do mesmo jeito que tem lei proibindo, tem um monte de gente estudando formas de burlar as leis. Tá? Então, por isso que a gente vê falar muito de corrupção, disso, daquilo. Porque é muito dinheiro que o governo trabalha, e aí os gestores públicos acham que aquele dinheiro é pai dele. Então ele vai contratar alguém. Vou comprar cimento para fazer calçada, sei lá. Aí é tanto dinheiro que ele vai pagar para quem vende o cimento, que ele chama os caras e fala assim, eu vou pagar tanto para vocês, mas eu quero 5% para mim, 10% para mim, 20% para mim, 30% para mim. Eu tenho um amigo que vendia, a empresa que ele trabalhava, vendia para governo. E um dia ele falou para mim, Arcione, não vejo a hora de aposentar porque eu não aguento mais. Nós entramos numa licitação, que é o processo de compra do governo, e nos chamaram. Vocês ganharam esse lote aqui. Legal, ganhamos. Tá. Só que tem uma imposição. Vocês deram um preço de 100. Vocês vão mudar para 300 esse preço. 100 vai ficar para vocês. Sobre os 200, você vai tirar os impostos que você vai pagar sobre ele, e o restante você vai distribuir uma parte para esse, uma parte para esse, uma parte para esse. Então, uma coisa que ia custar 100, custava 300, que a gente pagava, porque 200 ia para o bolso de alguém. Então, quando a gente vê, por exemplo, falar do ministro da Infraestrutura hoje, o tal de Tarcísio, um cara com 40 e poucos anos, um gênio, foi o melhor aluno do IME, Instituto Militar de Engenharia, e está entregando obra no Brasil inteiro, obras paradas. Aí fala assim, qual é o segredo desse cara? Qual é a mágica dele para conseguir entregar tantas obras públicas, estradas pavimentadas, pontes, escolas, tudo? Um monte de coisa. Que segredo? O segredo dele é o seguinte, ele não pede dinheiro para quem vai fazer a obra. E aí, quem vai fazer a obra pode cobrar preço de mercado, porque ele não está tendo que pagar para ninguém para fazer a obra. Isso é a tal da corrupção. Então, se você quiser vender para o mercado governamental, você vai ter que aprender a participar de licitações, né? Seguir os trâmites legais para participar dela. O que é a segmentação? Segmentação é uma necessidade que as empresas sentiram a partir do momento que surgiu a concorrência no mercado. Então, uma introdução sobre o tema é: segmentação não é um desejo da empresa, porque o desejo da empresa é que ela tivesse um produto que servisse para todo mundo. Aí ela fazia só aquele produto, todo mundo comprava,
e não tinha problema, que é o começo dos novos produtos. Por exemplo, Coca-Cola, quando surgiu há 100 e poucos anos, não tinha concorrente. Foi o primeiro refresco que foi feito. Os caras viram que tinha um xarope, que se colocasse gás, CO2, e refrigerasse, ele refrescava, dava sensação de frescor. E começaram a oferecer para todo mundo, indistintamente. A mãe queria dar na mamadeira para o filho, dava. O velhinho queria tomar, tomava. Todo mundo tomava. Não tinha nada dizendo, ó, é proibido qualquer pessoa tomar. Todo mundo toma. Como a Coca-Cola começou a fazer sucesso, ganhar muito dinheiro, começou a surgir o primeiro concorrente, a Pepsi. Alguém que desenvolveu um produto parecido com a Coca e foi competir direto com ela. Você toma a Coca, mas a Pepsi está aqui, tão boa quanto. Então, briga com o mesmo produto. Só que a Pepsi atuava com o mesmo problema da Coca. Um produto que ninguém sabia a origem. Feito do quê? Ninguém sabia. Então, os concorrentes olharam e foram olhar o ponto fraco da Coca-Cola e viram o seguinte, que as pessoas começavam a questionar do que era feito. Não era um produto natural. Então surgiu um concorrente. Por exemplo, um dos concorrentes que surgiu foi a Fanta. E aí a Fanta era o quê? Fanta uva, Fanta laranja, Fanta limão. Fanta uva. Uva remete a uma fruta. Laranja, Fanta laranja, laranja é uma fruta. Fanta limão é uma fruta. Então, a Fanta surgiu para dizer assim, ó, o meu produto refresca tanto quanto a Coca-Cola e você sabe do que é feito. Concorrente. Quem não ligava para esse lado mais natural, continuava tomando Coca. Quem questionava isso, passou a tomar Fanta. Aí apareceu gente que falou, esse negócio de gaseificar, colocar açúcar, não é legal. Vamos envasar suco natural. O maior produto, a maior venda de produto in natura é suco de laranja. Ele é tão vendido no mundo que ele é uma commodity. É um produto comum, negociado na Bolsa de Valores. Então começam a surgir sucos naturais. Os chás, todos concorrentes. E aí, qual é o fenômeno? À medida que surge a concorrência, a empresa não consegue ficar com um produto só. Então ela tem que segmentar o mercado, entender quem são as pessoas, o que cada grupo dentro do mercado, subgrupos, pensa e quer para desenvolver produtos para atender essa necessidade. E aí eu posso dizer, não tenho condições de atender todos. Vou escolher um grupo e vou atender bem aquele grupo. Ou vou desenvolver produto para cada um. Exemplo, Nestlé. A Nestlé tem um monte de marca de chocolate. Um mais doce, um mais amargo, um mais aerado, um recheado, um com bolacha, outro com amendoim, outro não sei o quê. Por quê? Ela foi vendo que tem pessoas que gostam de chocolate mais assim, mais assado, mais tal, e foi desenvolvendo diversos produtos para atender diversos segmentos do mercado. Já a Copenhague viu que não tinha condições de atender todo mundo. Então ela foi e concentrou a ação dela nas pessoas de classe mais alta que pode pagar mais caro. E ela só tem uma marca, Copenhague. E dentro do Copenhague, quando você entra na loja, tem lá recheado, tem mais amargo, mais doce, mais isso, mais aquilo. Mas é tudo Copenhague vendido por quilo. Bem?
Se não me engano, agora a Copenhague tem uma outra marca, não sei se é a Cacau Show, se é uma outra marca aí, que é o lado mais popular do Copenhague. Tá? Então, esse é o inicial sobre segmentação. Então, quando eu falo em segmentação, uma empresa não pode atender todo o mercado. Quando é produto novo, como foi Coca-Cola, você atende todo mundo. Só que com o tempo surge a concorrência e você tem que dividir o mercado em grupos, buscando atender a combinação de benefícios para que cada segmento procura, praticando o chamado marketing de segmento. Então, segmentação e seleção de mercado. Para alcançar o marketing de segmentos, uma empresa precisa passar por diferentes estágios. Então, marketing de massa. Produzo e distribuo, promovo para todo mundo. Coca-Cola no início, qualquer um toma refrigerante. Aí eu vou para o marketing de sortimento. Eu fabrico 2 ou mais produtos que apresentam aspectos e qualidades diferentes. Então eu vejo que tem gente que gosta mais do azul, produz azul, e o verde, produz o verde. Azul e verde. E ofereço para quem gosta de verde, para quem gosta de azul. Ah, e quem gosta de amarelo? Tem que escolher o verde ou o azul. E o vermelho? Verde ou azul. E o terceiro estágio é quando eu segmento o mercado, identifico quais são esses segmentos. Segmento é uma parte do mercado. O mercado é um grande conjunto, o segmento é uma parte desse conjunto. Seleciono esses segmentos e desenvolvo produtos e composto de marketing para cada um deles. Então, quando eu faço o marketing de segmentos, a primeira etapa é a segmentação do mercado. Dividir o mercado em grupos distintos de compradores que podem exigir produtos e composto de marketing diferente. Vou atender o gosto de cada um. A Nestlé tem um grupo de clientes que gosta de chocolate amargo. Ela tem marca de chocolate amargo. Tem aquele que gosta de chocolate ao leite. Ela tem produto ao leite. Tem aquele que gosta de produto recheado. Ela tem produto recheado. Ela identificou o gosto de cada grupo e desenvolveu produtos distintos para atender esses grupos. Seleção do mercado-alvo. Avalia-se a atratividade de cada segmento e seleciona-se um ou mais segmentos que a empresa vai atuar. Ah, eu posso só atender alguns? Pode. Tem um segmento que é tão específico e tem tão pouca gente que não vale a pena eu vender, que não vai me dar lucro. Então, não vendo. E aí eu tenho que posicionar o produto, elaborar um mix de marketing específico para cada produto com o objetivo de estabelecer uma posição competitiva. O que é mix de marketing? Como é que eu vou desenvolver o produto? A que preço eu vou vender? Como eu vou fazer o produto chegar até o cliente? Ponto, praça. E como eu vou promover esse produto para que as pessoas saibam que ele existe. Como que eu posso segmentar? Posso segmentar de qualquer jeito. As 4 segmentações aqui foram definidas pelos profissionais de marketing. São elas: segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. O que é a geográfica? Espaço. Eu quero saber só os compradores de Taubaté. Definir como área geográfica Taubaté. Só o bairro da Estiva. Só o bairro da Estiva. Vale do Paraíba, todas as cidades do Vale do Paraíba. Meu conjunto de consumidores está numa região. Segmentação demográfica. Quero só mulheres, só homens, só católicos, só protestantes, só quem tem escolaridade superior, só quem tem escolaridade média, só quem tem isso. Eu defino os filtros que eu vou fazer no mercado. Segmentação psicográfica. Estilo de vida, comportamento de grupo,
São pessoas que são ligadas a grupos religiosos. Pessoas ligadas a grupos funk. Então, psicográficas, que tem a ver com o lado psicológico das pessoas. E comportamental. Comportamental, nós vamos entrar em detalhes na próxima aula. Então, 8h39, encerramos aqui. Pesquisem sobre segmentação na internet, nos livros de marketing, na biblioteca virtual da Unital, nos livros de marketing de lá. Procurem segmentação de mercado e deem uma lida para a gente continuar na próxima aula. Bom? Então, boa noite. Continue respondendo as perguntas, que normalmente quem responde as perguntas aprende mais, não tem problema nenhum para fazer as provas e passar de ano comigo.